pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Eu sou o Saulo, diretor de negócios da ICTS, e hoje temos um convidado especial, Fábio Lima, que é coordenador na empresa Azul Linhas Aéreas, e hoje a gente vai ter um tema super legal. A gente vai mergulhar aqui nos desafios do transporte aéreo de carga nacional, né, interno, né, e a gente vai desbravar aqui esse mundo que é cheio de curiosidades, cheio de aprendizados. Então, Fábio, muito bem-vindo, obrigado pela tua participação no dia de hoje, né, por estar engrandecendo aqui o nosso projeto. Então, as boas-vindas aí, iniciais, para a gente começar esse bate-papo. Tá ótimo. Saulo, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre bem importante, né, essa participação. Até porque, assim, cada vez que nós compartilhamos as ideias, a gente aprende cada vez mais, né? Eu acho bem importante a gente iniciar nessa contextualização pensando um pouquinho do que era o transporte de cargas, né, antes do Covid e após o Covid, né? Então, o que é importante a gente lembrar? A gente tem que lembrar que antes do Covid a gente tinha um nível de comportamento de consumidor. Então, o consumidor ele até tinha o hábito de comprar pela internet, mas ele não tinha esse hábito de uma maneira tão profunda, né? Tão arraigada. E hoje, pós-Covid, o consumidor ele mudou um pouco o comportamento dele. Então, ele compra mais pela internet, ele tem mais segurança nessas compras, né? E isso, claro, que refletiu no transporte de carga aérea. Por quê? Porque da mesma forma que o consumidor compra, ele também quer ter agilidade no recebimento da sua compra. Ele quer ter rastreabilidade da compra que ele faz. E para ele ter tudo isso, as empresas tiveram que se reinventar. E para cumprir prazos tão curtos, o mercado aéreo entrou. Porque uma coisa é você ter o transporte de cargas pela via terrestre e outra coisa é você ter o transporte de cargas pela via aérea, tá? Legal. E até complementando aqui, né? Até falei pro pessoal no bastidor que ia fazer uma brincadeira, né? Que quem inventou o avião foi Santos Dumont, né? Não foram os irmãos Wright, né? 1906. Os irmãos Wright foram catapultados e o Santos Dumont foi, né, o primeiro voo autônomo aí. Então, essa brincadeira. Então, a gente começou toda essa revolução. Foi isso, né? E com a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, teve esse grande boom, né, de transporte, seja de passageiros como de carga. Sim. Acho que essa grande revolução. E depois, né, como você falou, esse encurtar distâncias diante do novo comportamento, dessa dinâmica nacional e internacional. A aviação de cargas, ela trouxe esse transporte, né, aéreo, ele trouxe esse boom, né, esse salto, né, para toda a humanidade aí dessa conexão, né, para esse transporte, enfim, todos os desafios, e depois essa questão do Covid, que acho que foi outro grande salto. Bacana, acho que é importante a gente trazer o pessoal para esse contexto, né, para entender qual o desafio, o que a gente está falando aqui hoje. E a gente já começa falando, né, já falando de contexto, desafios de Covid e pós-Covid. Claro. Então, qual hoje os desafios do transporte de carga doméstico, né, que é acho que o forte que vocês atuam? Quais são os grandes desafios, quais são as curiosidades? A gente vai desmistificar muita coisa aqui para o nosso público aprender. Como a gente falou, né, a gente conversou um pouco nos bastidores, pessoal, segurança empresarial na prática, e o Fábio tem isso, né? A gente conversou, então ele vai trazer aqui para a gente aprender um pouco desse modal que é tão diferente, tão ímpar, né? Sim. E depois a gente vai falar de conexões, enfim, vai ter bastante temas aqui. O assunto é longo e complexo, né? Legal, não dá pra gente muito esgotar, legal, é muito legal. legal. Mas vamos lá, falando um pouquinho aí de dificuldades no setor aéreo. Eu tenho que pensar que quando alguém uma empresa decide fazer a contratação do serviço aéreo para entrega de carga, essa empresa ela quer prazo, ela tem agilidade, ela quer algo que seja muito rápido. E, como eu disse anteriormente, por conta do Covid, então a gente teve uma mudança no padrão de comportamento do consumidor. O frete, às vezes, ele vale muito a pena, sabe? Pagar um pouco mais caro, ou de repente pela quantidade, às vezes sai quase a mesma coisa também, mas te traz um pouco mais de segurança também, porque você não tem os mesmos riscos que o transporte terrestre. Existem riscos, claro, como toda operação, mas ele é diferenciado. Então, o que acontece? Hoje, de curiosidade em relação à questão de dificuldades, né, que nós temos. Hoje, quem trabalha num aeroporto,
Então vamos pensar o seguinte, quem trabalha no aeroporto? Eu tenho aquelas empresas que todo mundo conhece, que é as empresas de handling, que vai lá, pega as bagagens, pega a carga, coloca no porão do avião, né? Abastece comida, né? A gente Isso. vê a propaganda Exato, lá. exato. Então tenho essas empresas de handling, né? Tenho o agente de proteção da aviação civil, que ele trabalha ali na área restrita de segurança. A área restrita, fique bem claro, é aquele lado ar, que é o lado onde as aeronaves ficam, né? Tenho também vigilantes que trabalham, né? Nessa área restrita de segurança também. Então, basicamente, esses 3 profissionais. Mas vamos lá. Para você poder trabalhar numa área restrita de segurança, você tem que ter uma credencial aeroportuária. Para você ter essa credencial aeroportuária, você tem que cumprir alguns requisitos, tá certo? Então, hoje, para você ser um profissional que vai trabalhar ali na área restrita de segurança, você tem que ter uma formação. Como que é essa formação? É uma formação AVSEC. Quem é que... eu vou colocar a capitaneia, mas, na verdade, quem é a certificadora, né, desses profissionais? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Tá. Então, hoje, por exemplo, um APAC, que ele precisa? Ele precisa ter um certificado básico AVSEC, né? Então, ele tem que fazer o curso básico AVSEC e também tem que ter o curso de inspeção, tá? A PAC que eu aprendi com o Fábio nos bastidores é o agente de proteção da aviação civil. Isso. Então, isso é só um exemplo. Agora, o que eu queria trazer para vocês? Queria trazer para vocês o seguinte. Esses profissionais que trabalham, eles trabalham, né? Eles são certificados, né? Por uma questão de força normativa, tá? Mas o mercado... Será que é só isso que o mercado precisa? O mercado precisa só de certificação? Precisa só cumprir, né, os requisitos da ANAC? Hoje a resposta para mim, eu ainda estou formando, tá, um pensamento, mas hoje para mim está muito claro que não. Né? Eu consigo até cumprir o requisito da ANAC. Só que hoje as empresas elas vão além, as necessidades vão além. Então, o que é importante hoje? Hoje é importante que a pessoa tenha, por exemplo, uma formação em prevenção de perdas. Tá? Por quê? Porque se a pessoa ela tem essa visão de prevenção de perdas, ela consegue plenamente trabalhar e atender ao que o mercado exige. Né? Eu tenho que imaginar o seguinte, para alguém contratar meu serviço como operador aéreo, eu tenho que oferecer para ele certas garantias. É garantia de proteção de uma carga, é garantia de cumprimento de um prazo, é garantia de cumprimento de itens de auditoria. Então eu tenho uma série de questões a serem observadas. E hoje, dificuldade no mercado. Eu não tenho esses profissionais disponíveis. Então, quando eu falo de um parceiro que presta serviço, que oferece serviço como a PAC, ou um parceiro que oferece serviço de handling, que é o que aquelas empresas, né, que entregam as bagagens e a carga no porão do avião, na verdade elas não entregam, elas retiram e acondicionam. Né? Então, o que ocorre? Esses profissionais eles não são formados em prevenção de perdas. Mas por que eles não são formados? Eles não são formados porque essa é uma exigência recente do mercado. Então não deu tempo ainda de se atualizar. Se eu falar no pós-Covid, eu estou falando o quê? De 2 anos para cá? Desses 2 anos para cá, eu tenho profissionais cumprindo apenas os itens exigidos pela ANAC. Que hoje já não atendem à necessidade da operação, Sim. à necessidade do cliente, todas as tuas preocupações, ele não consegue abarcar. Então, vamos dizer que são requisitos mínimos, mas que não são os requisitos talvez necessários para que você tenha uma operação mais segura, enfim, mais redondinha. Então, E aí, por isso que você colocou isso aí como um desafio, né? Sim. Então, ter essa mão de obra preparada para a tua operação, que é uma operação muito diferente, né? Exato. Mercado aéreo ele é bem exigente. Eu estou falando de grandes grupos, tá? De eletrônicos, que fabricam eletrônicos. Eu estou falando de grandes grupos farmacêuticos. Eu estou falando de empresas de artigos de luxo. Eu estou falando de vários itens, tá? Estou falando de grandes empresas que fazem o comércio eletrônico e tem uma gama de produtos, né, para ofertar para o consumidor. Só que assim, o nível de exigência é grande, porque a legislação brasileira ela é bem importante, né? E nós temos uma proteção muito ampla ao consumidor. Como nós temos uma proteção muito ampla, então o consumidor ele é conhecedor dos seus direitos, né? Conhecedor dos seus deveres também, mas é conhecedor dos seus direitos. Então, a partir do momento que eu tenho uma legislação robusta, a partir do momento que eu tenho um nível de conhecimento do consumidor maior,
não tem como eu deixar de atender critérios especiais de operação. Porque o consumidor exige do meu cliente. Olha como que a coisa é complexa. Então, eu tenho a empresa X, da qual o consumidor adquiriu o produto. Quando ele exige dessa empresa, essa empresa vem direto em mim. E ela fala o seguinte: você entregou? Você entregou com segurança? Aonde é que está? Como que eu vou ter essa resposta rápida? Eu vou ter essa resposta rápida com gente muito comprometida, sabe? Com pessoas proativas, com pessoas preparadas, né? E, além disso, com muita tecnologia. Então, hoje, 2 grandes desafios: formação de mão de obra e aplicação de tecnologia. Legal. Isso é o suficiente para você falar assim: posso jogar, eu estou no mercado, eu estou no jogo, sabe? Faço parte. Puta, que legal. E a gente vai ter um tópico aqui que eu vou puxar de tecnologia para depois a gente tirar essas dúvidas do pessoal. Mas agora, você falou de alguns grandes players e aí fica a curiosidade, né? Cara, quais são essas cargas que normalmente vão pelo modal aéreo, né? O que teve de diferente e o que é mais ou menos o carro-chefe, né? Porque é um grande desafio. Você já deu alguns pitacos aqui, mas o que hoje é transportado? E depois a gente fala um pouco de sazonalidade, que acho que isso também impacta na tua operação. Sim. Então, normalmente é isso, mas em datas sazonais, Natal, Black Friday, né? A gente acabou de passar Black Friday, a gente sabe a loucura que é. Então, quais são essas cargas e qual é esse desafio dessas datas sazonais? Tá, então vamos lá. Se eu falar de cargas, tem umas coisas muito engraçadas. Então, por exemplo... Curiosas, desde né? frutas, tá? Porque tem pessoas que imaginam, né? Nossa, mas transportar fruta no avião? Né? Transportar fruta, eu não consigo imaginar. Sim, tem transporte de fruta, né? Não vou falar de carga internacional aqui, mas inclusive tem muita exportação, tá? De frutas também. Caramba. Tá? Voltando para o doméstico, vamos falar agora de peixes, por exemplo, né? Tem transporte, sim, de peixes. Fora isso, eletrônicos. Tá, então, eletrônicos super aí, no crítico. geral, tá? No geral, eletrônicos, ele é bem transportado. E aí eu tenho vestuário, né? Enfim, é uma gama de produtos, tá? Ou seja, a gente acha que às vezes são coisas específicas que vão no avião, né? Sim. Porque a gente tem um modal rodoviário muito forte, né? Como Sim. matriz principal. A gente falou um pouco isso nos outros episódios, né? Sim. Falamos de rodoviário, falamos de ferroviário. E no aéreo a gente fica achando que é algo específico. E você tá desmistificando isso, porque você tá falando, não, vai desde fruta, vestuário, eletrônico. Ou seja, o transporte aéreo também transporta as mesmas coisas que muitas vezes o modal rodoviário também transporta. Sim. Né? Vocês têm essa capacidade de entregar esses mesmos produtos de uma forma diferente e com o diferencial que você trouxe no início, que é agilidade, né? Sim. Que é hoje o grande desafio contemporâneo, né? A gente quer tudo em tempo real. Né? Você quer comprar hoje e receber no mesmo dia, né? Sim, então, de preferência, de preferência. E com segurança, rastreado. Sim. Então, Sim. é toda essa complexidade. Que legal. Deixa eu só te completar uma coisa, por porque favor. eu acho que é bem bacana. Quando nós falamos do modal aéreo, eu não mencionei medicamentos, né? Medicamentos também, por exemplo, né? Caramba. Porque tem medicamento de todos os valores, né? Sem dúvida. Você imagina. Controlados, sim, né? Sim. E tem uma outra questão que eu queria mencionar, é o seguinte. A operação aérea, ela tem que acontecer muito rápido e o pessoal pensa, só porque o avião voa a 800, 850 km por hora tem que ser tudo rápido. Não, não é só por isso. Eu tenho que pensar que eu não tenho só cargueiro numa operação aérea. Quando você fala aqui de transporte de carga, pode remeter à ideia de avião cargueiro. Não. Avião em linha, avião de linha, sabe? Um avião doméstico. Comercial? Sabe aquele voo que você faz de Campinas para Fortaleza? Ou para João Pessoa? Ou para Porto Alegre? Pois é, esse mesmo avião que carrega no seu porão bagagem, ele também carrega carga. Tá? Então, legal. é por isso. Então, o transporte de carga ele não é só feito em aviões de carga, ele vai em aviões comerciais. Sim, Você na sua aproveita. grande maioria. Por quê? Eu tenho que atender o cliente. Para eu atender o cliente, eu preciso ter espaço nas aeronaves. Eu não tenho só avião cargueiro. Eu sei que tem empresas especializadas em aviões cargueiros. Sim. Mas eu não conseguiria atender o que eu atendo se eu me baseasse apenas nos aviões cargueiros. Isso é uma vantagem competitiva, porque Sim. você tem mais capilaridade nas rotas comerciais e você já aproveita e faz o transporte de carga aproveitando essas rotas, né? Exato. Puta, que legal. É isso mesmo. Bem legal. É um tema super importante, porque eu imaginava que carga ia no avião Só de no carga. cargueiro?
Por isso que eu mencionei E a pra complexidade de você operar, Sim. então, até essa operação normal do dia a dia, né? Uhum. Da aviação civil, vamos dizer assim, de Sim. comercial, de passageiros, e fazer esse cruzamento, né? Junto com cargas ao mesmo tempo, né? Exato. Então tem uma preparação que eu acredito que deva ser uma operação diferente. Enquanto tem o pessoal fazendo bagagens, etc., você deve ter uma equipe fazendo cargas e fracionando ali, toda uma operação complexa, né? Sim. Hoje, por exemplo, o que acontece? Você tem... Por que eu não posso atrasar o voo? Primeiro porque o consumidor, eu te falei que é na mesma aeronave, então o consumidor chega e fala assim, meu voo não vai sair atrasado. Então eu tenho que cumprir, todo minuto importa, então tem que cumprir a saída do voo, o horário do Sim. voo. Então eu já não posso atrasar por conta disso. Bom, e se fosse só carga, poderia sair atrasado? Imagine, a carga também não poderia sair atrasado. Tudo é sincronizado. A chegada da aeronave, a limpeza da aeronave, o abastecimento da aeronave, aquilo imagine uma cirurgia. Quando uma pessoa passa por uma cirurgia, você tem um anestesista, enfermeiro, instrumentador, você tem tudo. É todo mundo trabalhando. Ao mesmo né? tempo. Todos trabalham São atividades ali. sobrepostas, né? Várias Exato. coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você imagina uma aeronave é a mesma coisa. Quando você pega aqueles filminhos, sabe, da aeronave assim, em alta velocidade, você vê, né? Abastecimento, carga, bagagem, limpeza, todo mundo ao mesmo tempo. É isso. Para quê? Porque para fazer uma operação acontecer de uma maneira tão dinâmica, você precisa ter várias equipes atuando. E aí, voltando um pouquinho para a questão de carga, para não atrasar esse voo, essa carga ela é trazida com tempo cronometrado também, e até para proteção da carga, ela sai do terminal de cargas e é levada naquelas carretinhas pela empresa de handling, né, por esses profissionais que nos apoiam diariamente, para fazer o acondicionamento. Tá? Então tudo é cronometrado. A carga não chega de uma hora para outra, ela não pode ficar exposta na área restrita de segurança sem nenhum tipo de proteção. Tá? A área restrita de segurança é um ambiente seguro, né? Mas mesmo assim a carga não pode ficar exposta lá. Uma carreta ela tem que ser vigiada eletronicamente, Tá. ou ela tem que ter uma vigilância pessoal, ela tem que estar lacrada, tá? Ela tem que estar protegida. Essa é a ideia, né? É isso que a gente tem que perseguir. Tá? E aí ela é levada para o porão da aeronave também para fazer todo o acondicionamento. Que legal. Então, ou seja, da onde ela está estocada dentro do terminal, Sim. até a aeronave, você tem todo um acompanhamento, porque senão você fala assim, não, eu tô dentro da área do aeroporto, tá seguro, né? Tô na área aberta, que eu não lembro. Área restrita de segurança, lá do ar. Isso. O lado ar, né? Que essa área restrita de segurança. Então tá tudo certo. Eu não preciso controlar, não preciso monitorar. Então você tá falando que é completamente ao contrário. Você tem todo esse processo de segurança da saída do terminal de cargas até ele entrar oficialmente dentro da aeronave. Exato. Só para você ter ideia, até para complementar, cada saída de carreta repleta de cargas do nosso terminal de cargas, ela é controlada em um formulário próprio. Tá? Então nós temos, por exemplo, a data da entrega, o horário da entrega, a assinatura de quem está recebendo. É um recibo. Né? O número do lacre dessa carreta, tudo é registrado. Posso falar um pouquinho de desafio? Que sim, daí é bem legal. Sim. Agora, hoje... Então, assim, eu tenho controle, né? Só que o que eu sinto hoje, e aí é por isso que eu falo para você que prevenção de perdas envolve tecnologia e um fala com o outro. Essa carreta sai. No momento que ela sai, você concorda que ela vai sair do terminal de cargas e vai para uma área restrita e geralmente para a posição da aeronave que é demarcada. É interessante nós observarmos o seguinte, tem um trajeto até chegar lá. E aí o trajeto depende do aeroporto. Tem aeroporto que são 500 metros, tem aeroporto que são 3 quilômetros ou mais. Né? Então nós temos que entender o seguinte, essa carreta sai, faz aquele caminho e chega no ponto B. Né? Tudo bem. Eu rastreio essa carreta? Eu tenho algum sistema, por exemplo, para rastrear essa carreta em tempo real? Não tenho. Eu não tenho. Então hoje, por que eu não tenho? 3 quilômetros você consegue, apesar de estar numa área restrita de segurança, Sim. etc., mas você pode ter um desvio, você pode ter uma troca de posição, né? Alguma coisa nessa linha. Pode. E aí é um desafio, por quê? Porque as empresas de handling, que são as proprietárias dessas carretas, porque essas carretas elas são locadas, né? Para os operadores aéreos. Então, essas empresas de handling, elas não têm essa tecnologia de rastreamento em tempo real. Tá? E aí, assim, eu não vou dar um nome para o rastreador. Vamos usar no termo genérico. Sim. Mas seria interessante essa tecnologia. Por quê? Aquele motorista, né, o tratorista, né,
que foi designado para a posição X, se ele for para a posição Y, eu tenho que saber em tempo real. Por quê? Porque ele está com a minha carga. Exatamente. Entende? Então, esse tipo de tecnologia eu não tenho. E aí, o que eu faço para poder perseguir isso? Como você mitiga esse risco? Pois é, rapaz, hoje eu só tenho como controlar quem recebeu. Você sabe quando que eu vou dar falta disso? Se esse tratorista não chega no ponto B. Aí eu vou começar a ter um acionamento e falar assim, não chegou. Então, assim, o sistema funciona. Sim. Só que eu gostaria de ter isso mais rápido. De forma muito mais preventiva e mais ágil. Isso. A partir do momento... Sabe quando você está dirigindo, que você pega e fala assim, meu carro saiu da rota. Alguém já te informa eletronicamente isso, não é? Exato. E hoje você tem vários aplicativos assim. Por exemplo, você está monitorando a viagem de um parente. Ele já fala, saiu da rota, né? E por aí vai. Eu queria isso na aviação, sabe? Eu estou falando de... Eu vou falar, né, pela companhia que eu atuo, são 116 terminais de cargas. Nossa. São muitos lugares. Então coisa. É assim, se são 116 terminais de carga, você imagina quantos voos tem em cada terminal, em cada aeroporto. E aí, de quantos voos tem, você imagina quantas carretas tem, porque às vezes eu preciso de 3, 4 carretas para cada voo. Seja para embarque ou desembarque. Então, assim, o número de aparelhos, né, vamos dizer assim, a serem rastreados é muito grande. É muito. E isso é importante para nós. Por quê? Porque isso evita uma série de situações. Então, quando eu falo em tecnologia, por exemplo, dentro de uma zona aeroportuária, na área restrita de segurança, estou falando disso. Né? Para mim seria bem importante. Não, e a gente já até matou, né? Que eu ia falar, né? Esse avanço tecnológico no controle, né? Nas rotas de carga, Sim. etc. Cara, isso é um ponto super relevante. Sim. E hoje acho que tá se tornando cada vez mais viável, né? Para que persiga esses avanços, essas implantações, né? Porque é um desafio enorme. Você falou, 116 terminais de carga, centenas de voos, milhares de equipamentos trafegando, né, todos os dias. Então, o gestor de segurança precisa ter isso no seu planejamento preventivo e até corretivo ali, para caso tenha algo que saia do teu planejamento, para que você seja avisado e possa atuar de forma mais ágil, mais rápida, né? Sim. Então, isso é super importante. E aí eu ia entrar nessa questão, né? Eu falei de planejamento, cara, muito curioso, assim, como que é, diante desse cenário gigante que você colocou, complexo, sim, como que é um planejamento de segurança dentro desse mundo que é enorme, cara, e disperso, né? Você tá a nível nacional, em vários terminais, como que você planeja a segurança? E com tantos atores, né, que você trouxe aqui, vigilante, handling, APAC, todo esse essa equipe multidisciplinar. E você, como segurança, tem que colocar todo mundo ali para funcionar, para que cumpra prazo, chegue de forma segura e etc. Cara, como que você faz isso? Então, vamos pensar o seguinte. Lembra da palavrinha e-commerce? Covid? Sim. Pois é. Hoje eu não posso fazer segurança só dentro da área restrita de segurança. No passado a gente ficava pensando assim, um produto foi furtado. Mas a minha preocupação é só dentro da área restrita de segurança. Era. Tá bom? Era. Isso não existe mais. Não existe essa questão de falar assim, eu me preocupo só com a carga dentro da área restrita de segurança. Isso não existe. A gente conversou até agora sobre área restrita de segurança, mas existe fora da área restrita de segurança também. Porque a carga, ela tem o ponto A, que é onde eu recebo do meu cliente para poder embarcar, mas ela passa por origem, conexão, destino. E o destino não é quando o avião pousa. Muitas vezes é no last mile, quando eu vou fazer a entrega de veículo terrestre, por veículo terrestre. Então a operação ela se tornou multimodal. Tá? Falando um pouquinho de planejamento de segurança, dentro de um aeroporto, existem critérios muito rígidos para atuação. Então, eu tenho alguns atores bem importantes que nos ajudam em todo esse processo. Vamos falar um pouquinho de órgãos oficiais, tá? Isso. Então, falando um pouquinho de Polícia Federal, que atua diretamente na área restrita de segurança. Eu tenho Receita Federal, que atua de uma maneira bem enérgica também. Eu tenho o próprio aeroporto, né, que é o operador de aeródromo, que também é responsável pela gestão de segurança. Eu tenho o operador aéreo, né, que também é um ator importantíssimo nisso. E tenho também outros órgãos. Eu tenho a Anvisa, tenho outros órgãos também. Então, toda a questão de segurança, ela é coordenada de maneira
assim, muito próxima, né? Tudo isso tem que estar estritamente vinculado para que todos tenham a possibilidade de atuar de uma maneira clara, né? Comunicação é extremamente importante também. Então, quando a gente pensa, aconteceu um evento, todos têm que estar coordenados. Todos. Só para você ter ideia, existe uma lista de contato de emergência, existe um responsável AVSEC, tá? Nos aeroportos. Para quê? Para que, caso haja necessidade de uma intervenção imediata, todos têm que ser comunicados imediatamente. Então, assim, é bem interessante, sabe? Essa questão dos procedimentos a serem seguidos. Mas isso é o que acontece na área restrita de segurança. Tá. É metade do trabalho. É só uma parte, como você parte falou. do trabalho. A outra parte, ela está na parte terrestre. Ela está no lado terra, tá? Então vamos dizer o seguinte: quando eu retiro uma carga de um determinado cliente num centro de distribuição, eu tenho que levar até a origem para poder fazer o embarque. Então pensa no percurso desse cliente até chegar lá. Esse veículo, ele geralmente é um caminhão, né? Geralmente, nem sempre. Ele tem que estar rastreado. Eu tenho que ter um procedimento específico com uma gerenciadora de risco. Eu tenho que ter um procedimento para seguir as normas de segurança para poder trazer aquela carga em segurança. Até a área restrita do aeroporto. Exato. E aí, olha só, eu tenho que, quando eu trago essa carga, eu tenho que trazê-la com segurança, porque eu tenho que cumprir procedimentos AVSEC. Eu tenho que proibir qualquer tipo de inserção de objetos ilícitos dentro de uma aeronave. Então, eu passo por um processo de inspeção dessa carga. Tá? Então, é bem importante isso. E isso é um pouquinho antes, né? Eu saí porque nós começamos o assunto em área restrita, Sim. Mas, na verdade, tem o que antecede a área restrita. Então, o teu planejamento ele é mais amplo, ele é mais né? amplo. Bem mais amplo. E quando nós finalizamos a entrega, porque vamos falar de origem, conexão e destino. Só que assim, você não sai de Viracopos e vai para Fortaleza direto. Muitas vezes, você sai de Viracopos, pousa em Recife, e de Recife você vai para Fortaleza, que são as conexões, né? Com a carga é a mesma coisa. Então você faz o acondicionamento dessa carga numa aeronave, essa aeronave pousa. No momento que essa aeronave pousa numa conexão, ela tem o mesmo movimento, só que ao contrário. Então ela é desembarcada, e aí você imagina. Eu tenho, nesse voo de Recife da conexão, eu tenho que colocar cargas não só de Recife, mas de outros lugares também. Então eu tenho que pegar toda essa carga recebida nesse voo, levar até o terminal de cargas de Recife, para depois dar seguimento nos outros voos. Ou seja, tem carga que vai para Fortaleza, mas tem carga que vai para João Pessoa. Então, dali você fraciona isso para outras rotas. Então, ou seja, Exato. Aquele planejamento que começou junto, né? Aquela carga foi embarcada de uma vez, depois você ainda tem as derivações e você tem que manter esse controle, né? Exato. Manter essa rastreabilidade, essa gestão de segurança nesse processo até o destino final, né? Que nem você colocou. Sim. E agora já sabendo que não é só o destino final quando ela pousa, né? Sim. Pousou, saiu, multimodal, né? Que nem você falou. Exato. Vai até o fim. O que é bem importante, cada vez que uma carga que ela é desembarcada, tá? Nós fazemos a aceitação dessa carga novamente em sistema. Porque cada carga ela tem um histórico. Então, nós acusamos para ver se todas as cargas embarcadas na origem são as mesmas que chegaram na conexão e no destino. E aí, para finalizar, eu tenho que é o que nós chamamos de last mile, né? É a entrega para o cliente na residência dele, ou no endereço que ele colocou. E aí sim, essa carga sai do terminal de cargas de destino e segue com os motoristas, tá? Para fazer a entrega no destino do cliente. Ou seja, aquela carga que o cliente ele recebe, né? Comprei um celular, ele saiu da origem, mas ele passou pelo aéreo e passou pelo terrestre até ele receber na casa dele. Né? Então, por isso que muitas vezes a coisa chega tão rápido também. Né? Nós temos um prazo curtíssimo, tá? Tudo isso é negociado em contrato, mas nós temos um prazo muito curto para poder atender os nossos clientes. E, na verdade, para atender os nossos clientes, a gente tem um outro reflexo, que é o espelho do consumidor. Então, para eu cumprir prazos assim, não é porque o fornecedor né, ele achou interessante aquele prazo, é porque o consumidor exigiu.
Sem dúvida. Tá? Sem Então, dúvida. se o consumidor, de repente, muda o perfil dele, é um consumidor mais tolerante, eu compro um celular hoje, mas eu quero receber ele daqui 15 dias, nosso prazo muda. Sim. Mas eu acho que esse movimento não está muito cada longe vez, de acontecer. Cada vez mais imediatista, né? Pois é. Eu comprei hoje, quero receber hoje, no máximo amanhã, né? Uma loucura. E dentro disso, né? Você falou, cara, o desafio é enorme. Eu tô aqui pensando, você tá trazendo pontos que nem planejamento de segurança, a prevenção de perdas nessa carga quando você desembarca, porque ela tem conexões. Então, você tem esses controles. Então, para saber se aquilo que foi embarcado, ele chegou naquele destino talvez intermediário, naquela primeira conexão, antes de chegar para o final. E você, então, você tem ali profissionais que vão atuar para garantir que aquela carga não foi mexida, não foi adulterada, nada foi retirado, nada foi inserido. Então, você tem esse controle ponto a ponto. Cada ponto, que é aí que você falou quando a gente falou da mão de obra, né? Sim. Os profissionais que estão ali para operar, mas eles também têm que ser qualificados, né? Para a questão com o olhar de loss prevention, né? Sim. Então, e você estava falando que eles não vêm tão qualificados e vocês têm que dar essa qualificação adicional para que atinja o objetivo do negócio e também do cliente. Então, isso ficou muito claro e assim, a gente não imagina que é esse mundo e essa responsabilidade. E um outro ponto que você falou de relacionamento institucional, né? Você atua com vários entes, né? Que são super exigentes, como você falou. Como que é essa relação no dia a dia, né? Porque você tem que entrar com essas cargas no aeroporto, você tem que despachar essas cargas, tem uma série de restrições. Essa parceria, né? Porque a área de segurança eu sempre falo, acaba sendo o elo de ligação entre vários entes, né? Sim. Públicos, enfim. Como que é essa relação no dia a dia, esse relacionamento institucional com esses órgãos? Pois bem. Hoje, se eu falar para você que a rastreabilidade é um dos pontos mais importantes, e ele é mesmo. Por quê? Se eu vou falar com a Receita Federal, se eu vou falar com a Polícia Federal, eu tenho que ter, no mínimo, algo rastreável. Né? Eu tenho que imaginar que o funcionalismo público no Brasil, ele sempre teve deficiência no que diz respeito à quantidade de efetivos, né? Então eu tenho que imaginar que cada ponto de atuação deles, eu tenho sempre poucos profissionais. Então, quanto mais precisa for a informação, melhor vai ser o resultado que eu tiver. Né? Eu tenho que pensar que qualquer delegacia no Brasil, por exemplo, tem poucos policiais. Né? O efetivo da própria Polícia Militar, ela conta com poucos profissionais. Poucos não. É que o poder público ele já tem essa deficiência, isso é histórico, público Sim. e notório. Né? Então não é algo que eu trago aqui. É algo que não seja conhecido de todos. Sim, sem dúvida. E aí, quando eu falo de relacionamento, eu tenho que trazer exatamente isso. Eu tenho que trazer precisão na informação. Se eu não tenho uma carga rastreável, como que eu vou pedir um apoio para a polícia em determinada situação? Se eu não tenho uma carga rastreável, como é que eu levo para a Receita algo que vai ajudá-los no trabalho? Né? Então eu tenho que trazer isso de uma maneira muito clara. Por isso que eu falei que eu sinto falta, por exemplo, naquelas carretas, que eu falei assim, poderia ser melhor. Né? Eu sei que eu estou falando do bom e do ótimo, e que às vezes eles são inimigos, mas eu sei que esse tipo de aplicação tecnológica ajudaria muito no nosso trabalho. Então, ajudaria não só o mercado, mas como o próprio poder público. É aquilo que você falou, quanto mais informação e mais precisa, melhor a tua interação, mais eficiente. Sim. Tem que imaginar que a realidade no Brasil... Assim, se você visitar a Zucargo em Fortaleza, ela tem uma realidade. Em Campinas, tem outra realidade. Né? Então, a polícia é da mesma forma. Tem aeroportos, por exemplo, que não tem Polícia Federal. Caramba. É uma realidade. Tem aeroportos que não tem. E aí como que você faz? Você faz. A coisa acontece. Sempre tem um atendimento. Sempre foram parceiros. De uma forma ou de outra, sempre foram parceiros. Mas eu preciso de rastreabilidade. Como é que eu vou reclamar algo se eu não sei nem onde esse algo está? Exato. Então eu preciso ter rastreabilidade. Então a palavra hoje de ordem no mercado é rastreabilidade. Qual é a tecnologia que você vai usar? Escolha. Rastreabilidade, ela cabe para tudo. Ela cabe desde do Uber que você usa até o celular que você está, sabe? Enfim, é algo que é muito básico. Então você só consegue parcerias dessa forma, né? E com os operadores de aeródromo é a mesma coisa. Você precisa levar também elementos para eles entenderem.
Olha algo que existe hoje. Hoje é feita uma inspeção, né? Quando você entra numa área restrita de segurança. Quando você sai da área restrita de segurança, você não tem o operador de aeródromo, ele não tem aquela obrigação de fazer, né, a inspeção de segurança de um funcionário que sai. Mas o mercado está mudando. Então, assim, essa exigência está se impondo, né? E os próprios operadores de aeródromo, eles estão tomando consciência de que esse movimento não é um movimento que vai regredir. É um movimento que só vai avançar. Vai avançar, até porque a gente viu vários casos recentes, né, que acabam... motivando isso. E o próprio mercado vai subir na régua, né? Sim. Então, acho bom. A minha concessão é isso aqui, eu tenho que fazer isso. Sim. Que nem você falou. A ANAC, ela traz uma qualificação X, que hoje é mínima, não atende hoje às necessidades. O próprio mercado vai se autorregulando, né? Sim. E acho que, pelo que você falou, os operadores de aeródromo estão nesse movimento agora, Sim. de evolução. Precisa, é necessário, porque eu não faço segurança sozinho. Primeiro, não existe uma receita de segurança, todos nós sabemos disso. Segurança são barreiras. A barreira que serve num local, de repente, não é aplicável em outro. Segurança muda no tempo e no espaço, né? Segurança, ela tem que ser feita de maneira multidisciplinar. Hoje eu vejo a aplicação total de tecnologia se eu quiser ter segurança. Só que eu também vejo ganhos, eu vejo receita. Se eu tenho tecnologia aplicada ao meu negócio, eu valorizo o meu negócio, eu saio como pioneiro, eu consigo vislumbrar oportunidades, entende? E assim, quando eu falo da aplicação de uma determinada tecnologia, eu estou falando de um movimento que vai beneficiar não só a minha empresa, eu estou falando de um movimento que vai beneficiar passageiros, clientes, comunidade aeroportuária no geral, autoridades. Então, assim, eu vou fazer melhor. Tá? E você está falando que essa é uma vantagem competitiva, né? Sim. Pro cara. Porque hoje a gente sabe, segurança é relevante, é estratégico para qualquer negócio. E para aviação não é diferente pelo Sim. que você está trazendo. Então, o cara que está o operador de aeródromo que está tendo essa consciência e sair na frente, ele vai ter uma vantagem competitiva. Sim. Né? Porque o cliente, o consumidor final, o parceiro, o operador, etc., ele vai falar, cara, esse cara aqui, ele tem uma operação diferente, ele não faz só o básico. Uhum. Né? Porque é aquilo que você falou, a segurança são camadas. Sim. São vários entes fazendo segurança. E foi se percebendo pelos casos recentes que saíram na mídia, etc., que alguns elos fracos, né, eles existem. Então, acho que essa reação também é um pouco disso. O mercado está reagindo, os clientes finais estão reagindo, né? Uhum. Os entes estão reagindo. Então, se ele não se adaptar e se ele não evoluir no quesito segurança, ele pode estar perdendo mercado, perdendo negócio. Então, mais uma vez, né, quando a gente fala de segurança empresarial na prática, acho que você trouxe um grande exemplo aqui do o quão competitivo é e quão estratégico é, né? Sim. Tecnologia, eu acho que tem que ser aplicado. Não tem como. Eu sou totalmente a favor, sabe, de controles tecnológicos. Eu acho que tem que existir isso mesmo. Não tem como voltar. Não tem. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E todos os negócios estão seguindo para isso, né? Sim. Tecnologia, controles, medições, né? Que você falou, rastreador. Eu não vou definir o que, qual marca, mas é uma necessidade de negócio que seja rastreado. Sim. Né? É uma vantagem. E onde que você opera? Você controla? Você tem uma central de controle? Como que você monitora? Porque, cara, 116 hubs é um negócio gigantesco. Sim. Onde que vocês centralizam isso para que tenha essa gestão, essa coordenação? Vamos separar um pouquinho os temas dessa questão. Porque quando nós falamos questão, por exemplo, gestão de imagens, aí eu tenho que entender. A gestão de imagens é a gestão das imagens da área restrita de segurança? Porque se for da área restrita de segurança, é só o aeroporto que tem essas imagens. Ah, bom, né? saber. É monitorado em articulação, sabe, com a polícia, com a Receita. Responsabilidade deles. Legal. Tá? Por quê? Porque você tem o interesse público aí. Né? Então, se algo acontece na área restrita de segurança, como aconteceu recentemente, então eles têm a detenção dessas imagens. Ótimo. Mas... e eu? Onde ficam as minhas imagens? Eu tenho todos os meus terminais de cargas monitorados. Tá? Então, por exemplo, a gestão dessas imagens eu faço. Legal. Né? E aí, o que é interessante? Aplicação de tecnologia. Sabe aquela figura do vigilante que ficava vendo imagens numa salinha, né? Vendo 10 câmeras, como acontecia? Pois é, isso existe em algumas empresas hoje, mas hoje o que nós temos de tecnologia? Aplicação de analíticos. Por quê? Porque você consegue moldar certos movimentos,
certas situações, entende? Então, por exemplo, um carro que fica parado no seu terminal de cargas por 20 minutos. Não sai ninguém de dentro dele. Opa, sobe um alerta para nós analisarmos. Então, isso é interessante. Que legal. Aplicação de inteligência. Esse é um dos exemplos, mas o mercado tem muita coisa boa. E eu acho super relevante isso, sabe? E tem um case de sucesso de vocês nessa questão de analíticos utilizado para operação, né? Sim. E você levou isso para a segurança. Sim, na verdade, eu acredito bastante, né? Minha gestão também acredita bastante nessa evolução. Por quê? Porque esses comportamentos mapeados fazem você girar processos. E aí, você girando o processo, você muda o comportamento das pessoas. Comportamento não, mas você muda os procedimentos que automaticamente vão refletir no comportamento das pessoas. Dúvida, né? Uma coisa leva a outra. E você está fazendo um movimento preventivo, né? Isso fica amplamente divulgado, né? Então, é isso. É como que você está dentro do teu planejamento de segurança, a parte de segurança eletrônica que te traz esses ganhos. Sim. Então, cara, isso é super rico mesmo. A gente já falou de planejamento, os operadores, avanços de tecnologia, você trouxe um pouco mais. A gente já falou de transporte multimodal, que atinge o teu plano. Uhum. Então, ficou muito claro aqui que vocês atuam de ponta a ponta. Então, não é só no aéreo, né? Então, a preocupação de vocês e o plano de vocês é muito mais amplo. E agora sim, pensando visão, a gente já falou de pós-Covid, que mudou o comportamento geral, mas como que é a expectativa do setor, né, aéreo de transporte de cargas aí domésticos, né, a visão que vocês enxergam do consumidor, né, para o futuro, né, essa visão de futuro, né, e onde vocês querem chegar, né, e onde que a segurança, né, atuar, né? atua de forma a sustentar esse crescimento, né? Claro. Bom, primeiro, eu acredito que segurança ela é um ativo, né, que cada vez vai ser mais valorizado. Vamos lá. Quando eu entro numa seara que eu menciono expectativa em relação ao consumidor, eu tenho que imaginar o seguinte: o consumidor, ele vai ficar cada vez mais exigente. E eu vou falar uma coisa... Acostumado, né? Eu não acho que é mal acostumado. De verdade, eu não acho. Eu acho que é exigente. Porque tudo muito rápido, né? Então, na época a síndrome do WhatsApp, né? Eu mando, em 2 segundos você não me responde, me manda 500 interrogações. Eu te ligo para saber se você recebeu. Exato, é bem isso mesmo. Mas assim, eu acho que o consumidor, ele vai ser cada vez mais exigente. Eu acho que não vai ter... Isso só vai avançar. Não tem volta, né? E aí... eu vou falar o que eu ouço, né, de bastidores aí das pessoas. Rastreabilidade. Cara, vamos pensar que você comprou um tablet. Você mesmo vai pegar e vai falar assim: deixa eu ver o número, o pedido. Um exemplo. Você entra ali no site. Saiu do CD. Se você for um cara que está precisando muito daquele tablet, o que você vai fazer? Você vai acessar de novo. Se saiu do CD, você já vai falar: ué, mas saiu do CD foi para onde? Desculpa, se sai do ponto A, tem que ir pro ponto B. Exato. E aí você vai pegar e vai falar: onde que ele tá? Beleza, não tem nada de informação. Daqui a pouco, chegou no CDB. Por exemplo, você vai falar: mas não passou num caminhão? Não chegou num lugar X? Ninguém triou, ninguém fez nada, sabe? E já tem alguns sites de comércio eletrônico que eu acho muito legal. Ele coloca assim: saiu do ponto A, foi pro ponto B, e ele vai colocando o tempo, sabe? Então você sabe que aquilo é verdade, tá? Talvez não toda a verdade, mas aquilo é verdade, porque você vê as horas. Então você sabe que algo, quando segue para um outro lugar, ele tem marcador de tempo. E a ansiedade hoje do consumidor faz com que ele entenda esses marcadores de tempo. Então eu vejo que a rastreabilidade ela vai ser um ativo que vai ser comercializado. Só que rastreabilidade é segurança. E segurança se vende. Então, a empresa que não tiver rastreabilidade com publicidade dessa informação, ela fica para trás. Ela fica para trás. Porque o mercado está cada vez exigindo mais isso. O consumidor exige, se eu quero vender, eu também tenho que fazer. O mercado bancário, gente, é excelente. Eu gosto muito dos exemplos dele. Eu vou fazer só uma analogia. Sim. Banco. Você deve lembrar do DOC. O que era aquilo? Hoje a gente fala que era aquilo, né? Mas o que era aquilo? Vai compensar no outro dia, com a data do dia anterior. TED, tá bom, né? Avançou. Mas ainda foi pouco. Chegamos no Pix. E agora estamos avançando para um outro, né? Que tá bem bacana também. Mas avançamos para o Pix.
O Pix foi a resposta do consumidor. Agilidade. Rápido. Tem questões de segurança? Sim, tem questões de segurança. Agora me fala, qual que é a ideia de fundo disso? Rastreabilidade. O mercado bancário te ensina tudo que é rastreável. Não sai um centavo da sua conta sem o necessário lançamento. É isso. Quem transporta carga tem que ter a contrapartida. Se saiu do ponto A, foi para o ponto B, tem que estar registrado. Se saiu do ponto B, tem que ir para o ponto C, tem que estar registrado. É igual banco, é um extrato bancário. Não pode ter um limbo, Não né? pode ter um limbo. Quem tiver esse limbo não vai corresponder à expectativa do consumidor. E hoje, a gente tem que entender que existe os co-brandings. Então, é uma empresa, uma instituição financeira que faz uma parceria com um fornecedor de equipamentos para que os clientes possam adquirir de maneira mais inteligente, econômica e rápida. Então, quando algo não é cumprido por quem? Pelo A ou pelo B ou pelos dois? Entende? E essa associação está cada vez mais comum. Então, a empresa que não cumprir rastreabilidade hoje, essa empresa simplesmente ela vai ser colocada em segunda opção. Sem dúvida. Vai ser colocada, mas não é porque eu, Fábio, estou falando, tá? É porque o mercado vai exigir. O mercado regula, né? A necessidade das pessoas. Autorregulação. O que você falou, rastreabilidade, né? Controle. Controle. E controle é segurança, né? Sim. Então... Só que você só consegue aplicar tudo isso com tecnologia. Porque manualmente falando, não dá para fazer. Exato. Não dá para você mais ficar pegando a planilhinha, ficar fazendo anotação manual, planilha do Excel, sabe? Tudo isso tem que ser automatizado e rápido. Exato. Tá? Por quê? Porque se uma autoridade me pergunta algo, porque ela tem que cumprir a atribuição dela, eu também tenho que responder rápido. Se um cliente me pergunta no ponto B, eu não posso pedir um dia para responder. Eu tenho que resolver rápido, porque se eu deixo de responder, como é que fica a coisa? Se perde no meio do caminho. Exato. Então, celeridade com tecnologia é um imperativo do mercado. Hoje, essa visão de futuro é onde a gente vai chegar em pouco tempo, né? Exatamente. Eu acho que pouquíssimo tempo. E a aviação tem sido... Tem tudo para isso. Sem dúvida, né? Acho que é o principal, né? Falou em agilidade, né? Acho que tem isso. Exatamente. Cara, chegamos ao fim. Poxa, passou rápido, hein? Passou rápido. Cara, passa muito rápido, a gente tem que controlar o tempo, porque eu me perco no tempo. Mas, Fábio, foi um prazerzão falar contigo. Acho que a gente pôde explorar um pouco. Eu sei que o seu desafio é gigante, a gente não conseguiu falar tudo, mas trouxe várias curiosidades, como que o planejamento de segurança, os desafios, os entes envolvidos. É muita gente, né? Então, cara, acho que eu falo que fazer segurança é uma arte, né? Então, trouxemos mais vários artistas, né? Acho que mais um exemplo de que fazer segurança não é fácil. Então, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento aqui com o nosso público, né, do nosso podcast. E abro aqui para as considerações finais, mas de antemão já te agradeço. Muito obrigado. Não, imagine, Saulo, eu que agradeço. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, falar sobre tudo isso aí. É como você disse, a gente hoje só deu pitaco, conversou, né, bateu um papo. Bate-papo. Né? É bem bacana isso, por quê? Porque as pessoas precisam ter essa ideia, né, essa compreensão de que o universo ele é maior do que se apresenta, né? E eu acho que a ideia principal aqui é a aplicação tecnológica, mudança de cultura, né? No geral, e também, né, a aplicação de rastreabilidade, né? Eu acho que isso é super importante. Tudo isso para a gente trabalhar com prevenção de perdas, de proteção daquilo que é básico, né? Dentro de um mercado tão importante. Pelo espaço, eu te agradeço demais, né? Eu acho que foi bem importante conhecer pessoas assim que nem vocês e também poder compartilhar um pouco o que a gente puder fazer, porque tudo isso que a gente faz, né, no dia a dia, na verdade, a gente acaba beneficiando uma comunidade. E se esse trabalho for de todos, então cada vez vai ser bem melhor. Que legal. Muito obrigado. Imagina, conta com a gente. Pessoal, obrigado por estarem conosco aí em mais um episódio, nessa jornada que a gente está falando de logística. Então, mais um pilar importante. Sigam a gente nas redes, né? Então, LinkedIn, Instagram, YouTube, enfim. Sigam com a gente nesse grande projeto aí. Obrigado pela parceria, pela paciência e pela audiência. E o pessoal dos bastidores, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.